A Babaji foi dado o nome Nagara, que significa o Rei Serpente, referindo-se a Kundalini, nosso grande potencial divino de poder e de consciência. Ele nasceu no dia 30 de novembro do ano 203 a.C., em uma pequena vila litorânea, hoje conhecida como Parangipetai, no Tamil Nadu, Índia, perto de onde o rio Calveri corre para o Oceano Índico. Seu nascimento coincidiu com a ascendência, Nakshatra, da estrela de Rohini, a mesma sob a qual Krishna também nasceu. O nascimento ocorreu durante a celebração do Kartika Deepam, o Festival das Luzes, na noite antes da lua nova durante o mês tâmil de Kartikai. Seus pais eram Nambudri Brahmins que haviam imigrado da costa de Malabar, no lado ocidental do sul da Índia. Seu pai era sacerdote no templo de Shiva desta vila, que é hoje um templo dedicado a Muruga, filho de Shiva. Na idade de 5 anos, Nagara foi sequestrado por um mercador e trazido como escravo ao que é hoje Calcutá. Um rico comerciante comprou-o, somente para dar-lhe a liberdade. Nagara então se juntou a um pequeno grupo de monges peregrinos, e com eles tornou-se instruído na literatura sagrada religiosa e filosófica da Índia. Entretanto, não estava satisfeito. Sabendo da existência de um grande Siddha, ou mestre aperfeiçoado, de nome Agasthyar, no sul, fez uma peregrinação ao templo sagrado de Katirgama, perto da região mais ao sul do Ceilão, a grande ilha ao sul da Índia peninsular. Lá se encontrou com um discípulo de Agasthyar, cujo nome era Boganathar. Estudou dhyana, meditação, e intensivamente o Siddhantam, a filosofia dos Siddhas, com Boganathar por 4 anos. Passou pela experiência do Sarvikalpa Samadhi, ou absorção cognitiva, e teve a visão do Senhor Muruga, a divindade do templo de Katirgama. Aos 15 anos, Boganathar enviou a seu próprio guru, o lendário Agasthyar, que era sabido que vivia próximo a Kourtralon, no Tamil Nadu. Após ter executado práticas yogis intensivamente em Kourtralon por 48 dias, Agasthyar revelou-se, e o iniciou em Kriya Kundalini Pranayama, uma técnica respiratória poderosa. Então orientou o menino Nagara para ir a Badrinath, nos altos Himalaias, e praticar tudo o que tinha aprendido, intensivamente, para transformar-se em um Siddha. Pelos 18 meses seguintes, Nagara viveu sozinho em uma caverna onde praticava as técnicas yogis que Boganathar e Agasthyar lhe ensinaram. Ao fazer isso, rendeu seu ego, subjugando-o até o nível das células de seu corpo, ao divino, que nele desceu. Transformou-se num Siddha, aquele que se rendeu ao poder e à consciência do divino. Seu corpo era já não sujeito aos martírios da doença e da morte. Transformado, como um Maha ou um grande Siddha, dedicou-se pessoalmente ao aprimoramento espiritual da humanidade sofrida. Longevidade de Babaji. Desde aquele tempo, Babaji continuou a guiar e inspirar alguns dos maiores santos da história e de muitos professores espirituais, no cumprimento de sua missão. Entre estes se incluem Adi Shankaracharya, o grande reformador do hinduísmo do século IX d.C., e Kabir, o santo do século XV amado pelos hindus e por muçulmanos. É dito que ambos foram iniciados pessoalmente por Babaji, e referem-se a ele em suas escritas. No século XIX, Madame Blavatsky, a fundadora da Sociedade de Teosofia, o identificou como Maitreya, o Buda vivo, ou professor do mundo para a era vindoura, como descrito no livro de C.W. Ledbetter, Os Mestres e o Caminho, Masters and the Path. Apesar de Babaji preferir permanecer obscuro e invisível aos outros, ocasionalmente ele se revela aos seus discípulos e devotos capturando seus corações de várias formas de relações devocionais na qual ele sempre os orienta no desenvolvimento de seus caminhos. Seus relacionamentos com cada um de nós é único e de acordo com nossas necessidades individuais e nossa natureza. Ele é nosso guru pessoal. Quando nosso coração se expande em comunhão com ele, culmina com a visão universal do amor, onde é possível testemunhar Babaji em tudo. Babaji revive a Kriya Yoga. Babaji reviveu a Kriya Yoga, descrita por Patanjali em seus famosos Yoga Sutras. Nele ele descreve a Kriya Yoga, cap. 2.1, como prática constante, particularmente pelo cultivo do desapego, o autoestudo e devoção ao Senhor. Entretanto, juntamente com o que Patanjali descreveu como Kriya Yoga, Babaji adicionou os ensinos do Tantra, o que inclui o cultivo da Kundalini, o grande potencial de poder e consciência, através do uso de respirações, mantras e práticas devocionais. Sua síntese moderna do Kriya Yoga inclui uma rica variedade de técnicas.
Foi em 1861 que Babaji iniciou Lahiri Mahayana no poderoso sistema de Kriya Yoga. Outras técnicas de Kriya Yoga são reveladas por Babaji. Durante um período de 6 meses em 1954, em seu ashram perto de Badrinath, nos Himalaias de Garhwal, Babaji iniciou S.A. Ramaya em um sistema completo de 144 kriyas, ou técnicas práticas, envolvendo posturas, respirações, meditações, mantras e técnicas devocionais. Ramaya floresceu como um yogi, e começou uma missão mundial de trazer este sistema, nomeada de Kriya Yoga de Babaji, a milhares dos aspirantes em todo o mundo. Felizmente, Babaji às vezes sai detrás dos véus do anonimato, que é tão útil ao seu trabalho. Babaji apareceu ao Swami Satyasvarananda nos montes de Kumaon, no Himalaia, no início dos anos 70 e deu-lhe a atribuição de traduzir e de publicar as escritas de Lahiri Mahayana. Isto ele fez em uma série de livros intitulados Os Clássicos do Sânscrito, Sanskrit Classics, em sua casa em San Diego, Califórnia. Shibendu Lahiri, um dos bisnetos de Lahiri Mahayana, diz também ter sido visitado por Babaji, em sua casa, nos final dos anos 80. Babaji disse abençoá-lo em seus esforços de ensinar a Kriya Yoga pelo mundo inteiro. Babaji deu seu darshan no plano vital ao autor, M. Govindan, em outubro de 1999, em 2 ocasiões. Isto ocorreu 30 quilômetros ao norte de Badrinath, em uma altura de quase 5.000 metros, na nascente do rio de Alakananta. Durante estas visitas, Babaji apareceu-lhe com uma juventude radiante, com seu cabelo cor de cobre, envolto em um dhoti branco, túnica, simples com um tecido envolvendo a cintura, permitindo que Govinda lhe tocasse os pés. A realização de Babaji. Não podemos realmente saber quem Babaji é, ou mesmo começar a conceber a sua grandeza, sem apreciar a cultura dos Siddhas dos quais ele emergiu. Ao invés de procurar alguma escapatória em algum paraíso terreno, os Siddhas procuraram render seu ser por inteiro ao divino, após terem realizado a presença do divino dentro de si mesmos, e permitir que ele se manifestasse em todos os níveis. Procuraram uma transformação completa de nossa natureza humana. O livro Tirumandiram, escrito pelo Siddha Tirumolar, do 2º ao 4º século depois de Cristo, possui 3.000 preciosos versos, que revelam a essência e a profundidade das realizações de Siddhas. Nossa pesquisa revelou que Tirumolar era colega de Boganathar, guru de Babaji, e de Patanjali, uma das mais conhecidas fontes do yoga. Uma vez que a maioria da literatura dos Siddhas não foi traduzida de sua língua nativa do Tâmil e do Sânscrito, existem poucos bons estudos. Os mais notáveis são os livros Os Poetas dos Poderes, Poets of the Powers, do Dr. Camille Velibill, e O Corpo Alquímico, The Alchemical Body, do professor David Gordon Branco. Estes 2 trabalhos acadêmicos demonstram a extensão considerável das realizações notáveis dos Siddhas, e revelam que Babaji não era nenhum extraterrestre. Eles manifestam o que Sri Aurobindo mencionou e aspirou para toda a humanidade, a transformação supramental de nossa natureza humana, talvez o próximo passo do nosso processo evolucionário. Assim, ele não é nosso Salvador. Nem é o fundador de nenhuma religião. Não procura nossa adulação ou mesmo nosso reconhecimento. Como todo Siddha, rendeu-se completamente ao Ser Supremo, à suprema abstração, e como um instrumento divino, traz para este mundo obscuro a luz alva da consciência, da alegria incondicional e da paz suprema. Possam todos alcançar este grande potencial humano.